de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e o homem, os céus e a terra, montanhas e mares declaram que tu és. Governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está. Para sempre reinará, prostrado aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Ó Santo Deus. Se declaração de idade dele nessa noite, então diga: acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Declare de todo o coração e diga: tu és Senhor e governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória
Diga, te louvarei. Assim, ó. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Te adorarei. Adoramos somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Diga mais uma vez, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há, diga. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Levante as mãos e diga, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, ainda é pouco, ainda é pouco. Mas ainda é pouco, Senhor. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louvarei, vamos lá, vamos lá. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Deus está escutando a sua voz nessa noite. Então levante suas mãos e diga, perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos Teus pés. Junto aos Teus pés. Não há prazer maior que estar na Tua presença. Pois prazer maior não há. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, diga. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias.
A igreja, agora só a igreja, diga: te louvarei mais uma vez. Amamos a tua presença, Pai. Nos rendemos completamente a ti, Pai, porque sabemos que tu és tudo o que precisamos. Temos fome, temos sede da tua presença. Oh, porque há uma fonte inesgotável nesse lugar. Há um rio que corre nesse lugar. Há um rio que corre nesse lugar. Eu tenho fome, eu tenho sede. De aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero. Tu és tudo. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ser. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Ao ser meu coração, tu és meu tesouro. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Ao ser em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Você tem fome de Deus nessa noite? Então diga de todo o coração: eu tenho fome. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. De aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais.
amado. Pra onde eu vou? Te levo comigo. Te levo comigo, amado. Você que orou das línguas, adore a Ele nessa noite. A presença dele é real nesse lugar. Esse é o momento de você se derramar na presença dele nessa noite. Existe um trono mais alto. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Ele governa a sua vida, então levante suas mãos e diga assim, ó. E a sua vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse é meu amigo, com os seus olhos em chamas. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. A sua vida Ele governa, então diga assim, ó. A minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim, diga. Esse amor veio a mim. Com os seus olhos em chamas. Eu perguntei.
nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Se Ele não apaga em seu coração, diga mais uma vez: o fogo nunca dorme. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apaga. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Oh, e a minha vida Ele governa. Doce Espírito Santo. Amados, a palavra fala: onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Ei, amados, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Ei, amados, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Ei, amados, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Você já se cansou dele já? Ei, amados, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Você já se cansou já? Ei, amados, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Você pode levantar as suas mãos nessa noite? Ei, amados, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Não, eu não aceito. Eu não aceito frieza. Não, não, Ele não aceita. Não, amados. Ei, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Que todo jugo seja quebrado em nome de Jesus. Que todo peso seja quebrado em nome de Jesus. Que toda condenação seja quebrada em nome de Jesus. Aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Ei, aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Ei, aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Ei, 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 a liberdade. A liberdade. Ei, você foi livre. Você foi livre. Livre. Ei, livre. Não tem mais peso, não tem jugo. Não tem mais cruz. Ele levou sobre si a sua culpa. Ele levou sobre si no madeiro o seu pecado. Ei, aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Todo espírito de culpa caindo por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro liberdade. Eu declaro liberdade. Eu declaro liberdade. Eu declaro o fogo do Espírito pegando você. Eu declaro a unção do Espírito quebrando toda a cadeia, quebrando toda a prisão, quebrando todo o jugo. É onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. É onde o Espírito do Senhor está, a toda a liberdade, todo espírito de culpa.
Ele carregou toda a culpa. Ele carregou toda a culpa. Ele carregou toda a culpa. Ele carregou todo espírito de dívida. Ele carregou. Ele carregou todo espírito de dívida. Foi pago. Foi pago. Não foi para você carregar penal, amados. Ele carregou. Foi para a liberdade. Fogo do Espírito pegando você. Foi para a liberdade. Que Cristo te libertou. Vai para a liberdade. Existe uma música nova. Existe uma nova dança. Não importa o tamanho do seu gigante. Não importa, amados. Hoje é o dia que você vai derrubar ele. Você vai dançar. Você vai confundir o arraial do inimigo. Você está comigo? Repita, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Mas não foi para você carregar peso. Não foi para você andar com tristeza. Não foi para você andar com incredulidade. Não importa o tamanho do gigante. Não importa o tamanho do problema. Não importa o tamanho da sua dificuldade financeira. Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior. Deus. Olhe para ele agora e diga: existe um cântico novo. Olhe para ele.
Existe uma nova dança. Existe alegria aí dentro. Tem alegria aí dentro. Sorria. Sorria. Isso. Leva-me além. Leva-me contigo. Leva-me mais profundo. Leva-me além. Leva-me contigo. Leva-me mais profundo. Leva-me além. Leva-me contigo. Leva-me mais Leva-me além, leva-me contigo, leva-me mais profundo, leva-me além, leva-me contigo, leva-me mais Aleluias. 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 Você pode se assentar no seu lugar. Você conseguiu se alegrar? Mas não aceite. Se a tristeza chegar e bater na sua porta, coloque um louvor. Amém? Declare a palavra. Diga aos montes. Amém? Não aceite a tristeza. Não aceite a frieza. Não aceite a incredulidade. Bater na sua porta e entrar. Você não é responsável porque quem bate na sua porta. Mas quando você abre a porta, você se torna responsável. Quando os pensamentos ruins entrarem em sua mente. Amém? Você está comigo? Então, se chegou um pensamento ruim, pensamento, amados, seu pai é maior. Recuperar minha voz. Eu vou economizar para me não gastar, não faltar. Vocês são demais. Aleluia. Mas coisas precisavam ser mudadas. Amém, amados? Coisas precisavam ser ativadas. Né? Os meninos do louvor, eles estão aqui, eles não vão ministrar no seu lugar. É você que ministra a adoração ao Senhor. E às vezes tem coisas que estão nos atrapalhando. Essas coisas, elas precisam cair por terra. E tem hora que a gente vai precisar romper. Você está comigo? Então eu queria começar dizendo, dando boas-vindas você que está nos visitando, né, pela primeira, segunda ou terceira vez. Tá bom? Então seja bem-vindo à casa do Senhor. Tá bom? Hoje nós temos o culto de Santa Ceia, né? Como nós declaramos, é o culto de crente, mas se você está aqui, se sinta amado e agraciado. Nós não vamos forçar você a tomar a ceia, você não é obrigado a tomar a ceia do Senhor, né? Porque de fato isso é para quem de fato é aliançado com Deus, quem aceita, alguém que já decidiu a sua vida para Jesus. Amém? Então hoje, para compartilhar acerca da Santa Ceia, né? Como vocês sabem, todo mês nós temos uma ceia e hoje é o dia que nós determinamos. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia aí comigo, 1 Coríntios capítulo 11. É o texto que nós utilizamos como base para ministrar a ceia do Senhor. Amém?
E para quem não sabe, a ceia, ela é uma ordenança que Jesus deixou para a igreja, né? A partir do versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele começa dizendo assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Só para que a gente possa entender aqui o contexto, né? O apóstolo Paulo ele estava dando uma instrução para a igreja de Corinto. Era uma igreja que, quando o apóstolo Paulo está falando, era uma igreja que ela estava cheia do Espírito Santo. Na verdade, quando o apóstolo Paulo fala que para essa igreja não havia falta de nenhum dom, né? Então, era uma igreja que ela tinha a manifestação do Espírito Santo de forma sobrenatural. Mas tinha alguns problemas também, né? E um dos problemas que havia na igreja de Corinto era acerca da Santa Ceia, né? E quando Paulo ele fala aqui no versículo 29, e este versículo eu queria dar destaque nesse primeiro momento, logo mais a gente vai tratar com mais afinco o restante, porque nós vamos tomar ceia. No versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que eu vou compartilhar hoje faz parte dessa mesma sequência. Eu já ministrei algumas coisas, e uma das coisas que mais me chamava a atenção na igreja de Corinto, tanto que Paulo ele está admoestando a igreja, chamando a atenção, é acerca de discernir o corpo de Cristo. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: discernir o corpo de Cristo. Amados, isso aqui é importantíssimo. O que é discernir? É entender, é saber o que estamos fazendo aqui. Amém? Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E essa ceia nós não celebramos com tristeza, não, é com alegria, amados. O nosso Jesus morreu, mas ressuscitou. E como nós acabamos de ler, ele diz que ele ressuscitou, mas ele iria voltar. Então a ceia não é só um anúncio da morte de Jesus, mas também um anúncio do seu retorno. E como eu falei na hora da oração, é interessante quando Jesus tomou a última ceia com seus discípulos, Jesus disse assim: ó, nós estamos tomando essa ceia agora e eu vou para o Pai. Mas quando chegar lá eu vou preparar, eu não vou tomar deste vinho. Eu vou preparar uma mesa. Então existe uma mesa que está sendo preparada para um dia específico, onde o nosso Jesus vai voltar a nos buscar, e nós vamos tomar essa ceia com ele. Mas enquanto ele volta para nos buscar, nós estamos aqui tomando a ceia com os nossos irmãos. E eu quero compartilhar hoje com vocês acerca desse discernir o corpo, que é entender. Eu quero compartilhar e frisar acerca do perdão. Amém? Olhe para o irmão que está lá e diga assim: nós precisamos viver uma vida de perdão. Então, para que a gente possa entender acerca de perdão, primeiro eu preciso entender que eu fui perdoado. Diga assim: eu fui perdoado. Porque só consegue perdoar, amados, quem foi perdoado. Você está comigo? Então não tem como perdoar
se eu não entendi que eu fui perdoado. Então a primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês aqui é que nós fomos perdoados. Que por meio da morte e ressurreição de Jesus, que nós estamos aqui simbolizando hoje, nós estamos dizendo que nós fomos perdoados. Antes nós éramos considerados inimigos de Deus, por natureza, não pelo que fizemos, mas por causa da natureza adâmica, que habitava dentro de nós. Mas você pode dar uma glória a Deus, porque Deus enviou Jesus? Porque a palavra fala que por meio de um só entrou o pecado no mundo, mas também por meio de um o pecado foi retirado. Então, por causa de Jesus, hoje nós somos reconciliados com o Pai. Hoje eu sou perdoado. Você pode repetir, eu sou perdoado. Mais forte, eu sou perdoado. Mais uma vez, eu sou perdoado. Porque como eu falei para vocês, não tem como você perdoar quem está te ofendendo se você não tiver revelação que você foi perdoado. Eu só consigo andar em perdão se eu entender que eu fui perdoado. Ei, vamos só separar vocês dois para sentar bem ali, ó. Como é teu nome mesmo? Esqueci agora. Senta ali, por favor. Ali, ó, pode ser naquele local, naquele. Tá bom? Vocês estão comigo? Só consigo desfrutar de perdão se eu entender que eu fui perdoado. Só pedir para ele sentar, gente, porque me atrapalha ver pessoas conversando, amém? Na hora da pregação é hora de ouvir a palavra. Nada pode nos atrapalhar nesse momento, amém? Nada pode nos atrapalhar. Vocês estão comigo? Meu coração tem que estar atento à palavra. Para conversar depois do culto, a gente conversa, bate papo. Tá bom? Já estava me incomodando já vocês dois. Aleluia. Vamos continuar. Então eu só consigo entender. Eu só consigo perdoar. Primeiramente se eu tiver revelação que eu fui perdoado. E para que a gente possa ter base acerca disso, eu queria que vocês abrissem comigo Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 13. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 13. Que vai dizer assim, ó. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos a vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Amados, eu queria destacar aqui no versículo 3, olha só o que é que o apóstolo Paulo fala: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também eu devo perdoar. Então a primeira coisa que eu aprendo é assim: como é que eu devo perdoar? Como Deus me perdoou. Você está comigo? Repita, eu devo perdoar como Deus me perdoou. Então, antes de perdoar, eu preciso entender que eu sou perdoado. Né? Liberar o perdão não é fingir que nada aconteceu. Quando a gente fala de perdão, a gente pensa assim, ó, liberar o perdão liberar o perdão não é fingir que nada aconteceu, mas é lançar fora toda a condenação. Tipo como? Eu não posso tratar meu irmão, alguém me ofendeu, e como é que eu vou tratá-lo? Com indiferença? Não, amados.
com rejeição, não, amados. Como foi que Deus nos tratou e nos tratou com indiferença? Porque às vezes a gente perdoa as pessoas, eu vou te perdoar, mas eu não vou conviver contigo. Nós precisamos entender uma coisa, o perdão não nos afasta, o perdão nos aproxima. O perdão não nos afasta, o perdão nos aproxima. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, o perdão não nos afasta, o perdão nos aproxima. Quando Deus nos perdoou por meio de Jesus, isso nos fez o que? Nos reconciliou com Ele. Às vezes o que é que acontece com a gente? Alguém nos fez mal, alguém nos ofendeu, aí a gente diz assim, eu vou te perdoar, Bel, mas eu não quero mais ver a tua cara. Mas não é perdão. O perdão não, imagine só se Deus dissesse, eu vou te perdoar, Diego, mas tu vai para o inferno do mesmo jeito. O que é que adianta nada, amados? O perdão não nos afasta, o perdão ele nos aproxima, o perdão ele nos faz se tornar um. Você está comigo? Então se eu entendi que eu sou perdoado, eu vou perdoar como Deus me perdoou. Eu vou agir como meu pai agiu. Quando ele mandou Jesus, não foi para nos afastar dele, não, foi para nos aproximar dele. Aleluia! Você pode ficar feliz, amados. O Jesus ter vindo não diz que nós, não, amados, ele nos aproximou, não nos condenou. E muitas vezes nós perdoamos as pessoas, mas nós dizemos, eu não quero mais, eu te perdoo, vai em paz. Mas eu não quero mais te ver. Não, amados. O perdão, ele nos aproxima. Ele não nos afasta. E como nós acabamos de ler em Colossenses, o modo que nós devemos perdoar é como Deus nos perdoou. Isso aqui é discernir o corpo de Cristo. Você está comigo? Isso aqui é entender o que é a ceia do Senhor. Eu preciso entender que o meu irmão, ele está ligado a Jesus, assim como eu estou ligado a Jesus. Já já a gente vai orar e você vai perceber que a oração que a gente faz e que Jesus fez, foi assim, lá em João, quando Jesus estava orando pelos crentes, aqueles que já eram crentes, pelos que ainda não iam se converter, Jesus disse assim, Pai, a minha oração é que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. O perdão não nos afasta, o perdão nos aproxima. O perdão nos torna um. Quando eu ando em perdão, eu estou discernindo o corpo de Jesus, que é representado pelo sangue, que é o pão, e é representado pelo vinho. O corpo, que é o pão, é o corpo que é representado pelo pão, e o vinho que é representado pelo sangue. Você está comigo? Aí a pergunta é, eu fui ofendido, o que é que eu devo fazer então? Né? Está muito bonito, né? Aí a pergunta que você faz para o irmão, e aí, eu fui ofendido, e aí, o que é que eu faço? Pergunta para ele, irmão, fui ofendido, e aí? Fui ofendido, e aí, o que é que eu faço? Mas uma das instruções da Bíblia está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz o quê? Em tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Então, beleza, eu fui ofendido, e aí? O que é que eu devo fazer? Amados, a palavra nos ensina a guardar o nosso coração. Porque nós precisamos entender que a ofensa, que é um dos meios pelo qual o inimigo mais trabalha, a ofensa é como se fosse um dardo do maligno. Que vem para quê? Para tirar a nossa paz, amado. E Jesus, quando falou, Jesus disse assim, eu dou a minha paz vos dou, não a dor como o mundo a dá. O que o inimigo tem mais inveja de nós, amados, além da salvação e da paternidade, é da paz. Sabe o que o inimigo mais quer no seu dia? É tirar a sua paz. E Jesus, o que ele mais deu para nós foi a sua paz. Ele disse, a minha paz eu te dou, e não te dou como o mundo a dá. Aí sim, eu fui ofendido, e aí? Amados, a palavra ensina o quê? Em tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. É interessante que quando
Salomão está falando sobre isso. Salomão estava contando a instrução que ele recebeu do seu pai, Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Falando para alguém que ia se tornar tão sábio na terra. E ele diz mais atrás, nos versículos anteriores, meu filho, guarda atentamente essas palavras. Porque, amados, o propósito do inimigo é tirar a nossa paz, nos afastar de Deus. E a ofensa é o meio pelo qual ele nos torna dois. E onde Jesus fez tudo para nos tornar um. O sacrifício de Jesus não foi para nos separar, foi para nos unir. E o que o inimigo mais quer é separar. Hoje o que nós mais vemos são famílias que se formam e se desfazem. Se separam como se fosse trocar. Não, amados. Deus, quando uniu o homem, foi para não separar. Tem uma frase que as pessoas falam demais, que é juntos somos mais fortes. E é verdade, amados. Juntos nós nos tornamos mais fortes. Então, como eu devo perdoar? Como Deus me perdoou. Parece que o perdão é algo penoso para nós. Às vezes as pessoas nos ofendem e a gente fica dizendo, mas ele que me ofendeu. E eu é que devo perdoar. E é eu que devo pedir perdão, porque às vezes, mas vai acontecer a situação e que apesar de você ser o ofendido, para que haja reconciliação, você vai precisar pedir perdão também. Mas isso é interessante. E a gente diz, mas eu não errei, não foi eu que falhei, foi ele. Não, amados, o perdão não trata de merecimento. E a gente vai já ver sobre isso. Então, quando a gente fala, como eu devo, é como Deus me perdoou. O perdão, amados, ele implica uma ação. Amados, o Evangelho, ele nos movimenta. O Evangelho nos coloca em movimento. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim, o Evangelho nos coloca em movimento. Mas não tem como ouvir a palavra, receber revelação e ficar parado, amados. Só ficamos parados enquanto não recebemos a revelação. Porque quando nós entendemos, nós nos movemos. Você está comigo? A palavra ela só gera fruto, amados, quando nós nos movemos. Se nós não nos posicionarmos, se nós não nos movermos. Então o perdão ele implica em uma ação. E muitas vezes uma doação. Mas eu dizer algo para você, o fruto é a paz. Um dos frutos dessa doação é a paz. Um dos frutos dessa doação é a paz. E como eu falei anteriormente, a paz é uma das coisas que o mundo mais tenta ter e não consegue. Eles procuram ocupar esse espaço com coisas passageiras, mas só existe um, onde nós encontramos paz. E esse um se chama Jesus. Você está comigo? Só em Jesus nós encontramos a verdadeira paz. Então o perdão muitas vezes ele vai implicar em uma ação sua, em uma doação muitas vezes, porque muitas vezes pode ser que você se pegue, que você não seja o ofensor, você seja o ofendido, amados, mas para que haja paz, você precisa pegar o seu orgulho, colocar ele no lugar dele, e dizer, eu te peço perdão, meu irmão. Essa palavra sobre perdão, amados, eu desfrutei ela na prática. Aconteceu um incidente comigo, onde eu disse, Senhor, como é que eu vou sair dessa situação? Amados, eu pedi perdão, amados. Amados, é interessante o ambiente do perdão, porque a gente estava ali em uma conversa e aquela conversa não tinha só... Mas eu quero dizer para você uma coisa, que uma das coisas que a ofensa traz, ela traz a separação, é desunião, é guerra, é facção. E a gente estava em uma conversa
que foi parar na mesa do meu pastor. E chegou uma hora que a gente não conseguia mais se entender, amados. Sabe o que é não conseguia mais se entender? E é uma pessoa que eu amo demais. Amo. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração: meu filho, alguém tem que ir para a cruz. Seu amados, perdoar, às vezes você vai abrir mão. E o Espírito Santo falou assim: meu filho, alguém tem que ir para a cruz. Aí eu disse assim: mas Jesus já foi para a cruz no meu lugar. Quando Jesus estava falando isso, Jesus disse assim, o Espírito Santo falou assim: ó, alguém tem que abrir mão para que vida chegue. Amados, foi interessante, amados, que algo que para mim não tinha solução, o Espírito Santo me pegou de um jeito, me fez pedir perdão ao meu irmão, pela situação acontecida. Amados, é interessante, amados, que na hora que eu pedi perdão, o Espírito Santo veio. Amados, encheu ali aquela sala do nosso pastor de uma forma sobrenatural. Ei, amados, no perdão há cura. No perdão há um mover e um agir de Deus. Amados, essa experiência foi tão impactante para mim, quanto a experiência que eu tive do nascer de novo. Onde eu fui batizado no Espírito Santo. Essa experiência ela ficou marcada para mim, e de lá para cá o Senhor veio construindo coisas sobre mim e em mim. Porque antes de compartilhar com vocês, o Senhor ministra para mim. Antes da gente compartilhar com vocês essas verdades, o Senhor ministra ao nosso coração. E hoje, graças a Deus, eu vivo em paz com os meus irmãos. Amado, é interessante como o Espírito Santo, ele convive, ele habita, ele traz refrigério no ambiente de perdão. No ambiente de reconciliação. E quando nós falamos de Santa Ceia, nós estamos falando de reconciliação. Nós estamos falando de perdão. Nós estamos falando de discernir o corpo de Cristo. Deus não nos chamou para andar separados, mas para andarmos unidos. Então não importa o tamanho da ofensa que você recebeu. Ei, amados, o perdão ele independe de quem fez. Ainda sobre como devo perdoar, eu queria que vocês abrissem comigo em Efésios capítulo 4. Ainda como devo perdoar, tá bom? Como é que eu devo perdoar? Como Deus me perdoou, amados. Ei, amados. Como é que eu devo perdoar? É como Deus me perdoou. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 31. Olha só o que é que diz. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria e blasfêmia. E bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Olha só, amado, como eu devo perdoar? E primeiro o apóstolo Paulo ele instrui, mantenha longe de você toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, aí ele começa, antes sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí quando a gente lê esse texto, a gente diz, caraca, velho, que coisas maravilhosas. Mas o que é que eu aprendo aqui, amados? Que a primeira instrução do apóstolo Paulo, que eu devo manter fora da minha vida muitas coisas. Que eu não vou ler novamente, vocês já viram que a gente acabou de ler. Mas eu queria frisar no versículo 32, que diz, antes sedes para com os outros, benigno. Sabe qual a minha atitude para com quem está do meu lado? Eu devo ser benigno. Em outras palavras, devo ser bom. Eu devo exalar bondade.
Porque isso, amado, é fruto do Espírito Santo. É fruto de um espírito recriado. É algo que está comigo. Se eu nasci de novo, eu devo andar em bondade. Amém? Você está comigo? Compassivo. O que é compassivo, amado? Eu preciso ter paciência, amado. Eu preciso ter paciência. Eu preciso dar desconto. Olhe para a pessoa e fala, dê desconto. Olhe para outra, dê desconto. Fala aí você, dê desconto. O que é dar desconto, amado? É ter paciência, amado. É ter paciência. Aí você vai dizer, mas Diego, eu já tive tanta paciência. Amados, Deus teve paciência com você. Deus teve paciência com você, amado. Deus insistiu com você, amado. Antes da fundação do mundo, Deus já estava olhando para você e dizia, esse é o meu filho. Aí você fez muitas caquinhas, mas Deus não jogou você fora. Deus foi lá, trocou a fralda e disse, este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Minha linda, meu lindo. Aí você, mas eu não sou tudo isso, mas ele está vendo, amados. Ah, mas se você chegar para mim e dizer assim, Diego, qual é o menino mais bonito? Pedro Henrique. É a criança mais bonita da face da terra, meu filho. Ah, mas sou pai. Se você chegar para Deus, pode o inimigo falar mal de você, mas ele vai dizer, ela é minha filha, ela é linda, ela é santa. Aí não está acontecendo nada, mas Deus não muda, amados. O plano de Deus com relação a você não muda, amados. Você está comigo? Aleluias! Então eu preciso dar desconto. O que é desconto, amado? Eu preciso ter paciência. E o que é isso? É se colocar no lugar do outro, amados. A gente, quando olha do lado de cá, a gente sempre acha que a gente sempre faz melhor do que o outro, né? Não é isso? Acontece lá em casa direto. Lá em casa, meu Deus do céu, minha esposa faz tudo perfeito. O que eu faço nada presta. Eu torro, eu queimo panela. Mas é assim mesmo, amado. Assim, até Jesus voltar, a gente está em processo, em construção. Aí eu digo assim, chegou a perfeição. Fala, meu amor, como é que deve fazer então? Mas eu brinco muito com eles, são nossos debates, nossas conversas lá em casa. A gente não briga, a gente conversa, graças a Deus. A gente, desde quando a gente começou a se relacionar, a gente sempre teve a gente sempre conseguiu acertar as coisas conversando. Mas, amor, eu vou errar, amor. Tá normal, amor, eu não sou a vaquinha de presépio que você vai botar ali no armário, ela vai ficar bem paradinha, não, amor. Eu brinco, eu erro, eu falo besteira. Mas até Jesus voltar, eu vou ser assim. Eu estou em aperfeiçoamento, amém? Você está comigo? E você também está, a revelação. Diga assim, você. Diga assim, eu estou sendo construído em Deus. Então, até Jesus voltar, diga assim, até Jesus voltar, eu vou ficar mais parecido com Jesus. A palavra falou o que, amados? Aquele que começou a boa obra em nós, de completar até o dia do Senhor. Você precisa entender que essa pessoa que está do seu lado, ela está em construção, amados. Então eu preciso dar desconto, eu preciso entender que ela está em processo, amados. Pode ser que você esteja um passo à frente dela, mas porque você está um passo à frente dela, não te dá o direito de julgá-la, de subjugá-la, de se tornar o general, o rei dela. Não, amado. Existe um pai. Essa pessoa que você está julgando, ela tem um pai. E é ele que está construindo. É ele que está fazendo. É ele que colocou o Espírito Santo dentro para converter o coração do homem, para corrigir o homem, para trazer arrependimento em algumas áreas. Então não sou eu que vou transformar as pessoas, mas é o Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. Você está comigo? Aí ele continua, mas eu acho interessante que no capítulo 5, aí o apóstolo Paulo ele estica. No capítulo 5, versículo 1.
Você terminou o capítulo 4, aí o primeiro versículo do capítulo 1, ele começa: sedes, pois, imitadores de Deus. Ah, amados, como pode, amados? O que eu posso? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Mais uma vez reforçando, como é que eu vou perdoar? Como Deus nos perdoou. O apóstolo Paulo está nos instruindo aqui, que nós sejamos imitadores de Deus, como filhos amados. Então, meu perdão, ele deve ser de forma incondicional. Porque foi assim que Deus nos perdoou, de forma incondicional, independentemente daquilo que você cometeu. Deus te perdoou. E é assim que nós devemos caminhar nas pegadas de Jesus. O perdão, ele não depende do nosso merecimento. Diga assim: o perdão não depende do nosso merecimento. Isso aqui, mas é outro tapa na nossa cara. Porque a gente, às vezes, a gente só quer perdoar quando a pessoa fez por onde. Mas se nós entendemos que Deus nos perdoou, nós ainda sendo pecadores, então nós vamos mudar o nosso conceito de perdão. Porque eu libero o perdão não é só quando a pessoa se arrependeu. Não, amados. Abra comigo aí Efésios. Você já está em Efésios, né? Você vai só voltar um pouco mais. Capítulo 2. Olha só. O que é que o apóstolo Paulo fala? A partir do versículo 1. O mesmo livro de Efésios. Ele nos deu vida. Repita comigo. Ele nos deu vida. Aí a pergunta, quando? Olha só, a pergunta, quando? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Uau! Ele ainda nos perdoou, ele nos deu, a gente poderia trocar assim, ó, ele nos perdoou. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, repito, todos nós, andávamos outrora. Diga assim, isso faz parte do meu passado. Mais uma vez, isso faz parte do meu passado. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, quando a gente lê esse texto, a gente pensa que ele está falando de perdão. Deus nos perdoou, ainda nós mortos em nossos delitos e pecado. Nós ainda estávamos fazendo mal. Então, às vezes, você vai perdoar, não é só quando a pessoa se arrepende, não. Muitas vezes você vai liberar o perdão, a pessoa ainda cometendo mal contra você, amados. Aí você, cara, isso mexe com a minha... mas isso mexe com a nossa cabeça mesmo. Porque a religião, ela cria uma figura de como deve ser o perdão. Não, amados. O perdão, ele deve ser de forma incondicional. Como nós acabamos de ler no capítulo 5, fala o quê? De Efésios, diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Como filhos amados. Ele está se referindo aos versículos anteriores, onde ele nos ensina a perdoarmos uns aos outros. Então, como é que eu devo perdoar? Amados, é como Deus me perdoou, de forma incondicional. E o perdão, nós precisamos entender que o perdão ele é independente de sentimento. Assim como nós ensinamos aqui nessa igreja que amor não é sentimento, amor ele é uma atitude.
Da mesma forma, o perdão, eles andam juntos. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma atitude. O perdão é um posicionamento que eu tomo. Amados, isso aqui é discernir o corpo de Cristo. Porque muitas vezes nós estamos aqui andando e vamos para o nosso TSD e nada flui. Aí o Espírito Santo fica ministrando no nosso coração. Você precisa se reconciliar com a pessoa tal. Você precisa andar bem com ela. E enquanto a gente não se reconcilia, a gente não está discernindo o corpo de Cristo. A gente não está entendendo que nós somos um. Sabe, amados, o que é uma figura de o que é discernir o corpo? É como se o meu pé direito quisesse ir para uma direção e o pé esquerdo para outra. Amados, vai acontecer uma bagunça, né? Não é isso? Discernir o corpo é entender que nós estamos na mesma caminhada. Nós estamos indo para o mesmo alvo. Nós estamos indo para a mesma direção. Nós temos o mesmo objetivo. O nosso sonho de conquista é o mesmo. Isso aqui é discernir o corpo. Vamos continuar. Eu já queria chamar o Ministério de Louvor. Já estou encerrando. Amém? Vocês entenderam? Então o perdão, ele não depende do nosso merecimento. E ele não se manifesta só quando eu me arrependo. Claro que o arrependimento é um ambiente perfeito, amados. Não estou dizendo aqui que você deve sair perdoando as pessoas a troco. Não, amados. Mas precisa haver uma reconciliação entre você e os seus irmãos. Às vezes a gente está aqui e está mal com o irmão e a gente pensa que nada. Não, mas está acontecendo no mundo espiritual. O Senhor sabe que você está rompido com o seu irmão, amados. E às vezes a gente está aqui na hora da adoração e nada flui. Por quê, amados? Falta de perdão, amados. Não estamos entendendo que isso aqui, nós não estamos discernindo o corpo. Que a adoração, quando nós nos juntamos aqui, a nossa adoração, apesar de ser individual, ela se junta, amados. Porque nós estamos adorando como o corpo de Cristo. Eu preciso entender, amados, que se eu fui perdoado, eu vou retribuir. Eu vou andar de modo onde eu vou distribuir perdão. Na verdade, o perdão é como se fosse uma dádiva que você vai dar para as pessoas. Se a gente entende, amados, que a gente foi perdoado, a gente não vai julgar o irmão. A gente não vai andar separado dele. Como eu falei anteriormente, o perdão ele não separa, ele nos une. Para finalizar, eu queria que vocês abrissem esse texto. Está lá em Lucas, capítulo 7. Esse texto eu amo demais, amados, porque você só perdoa quando você entende que você foi perdoado. Você está comigo? Você só perdoa, mas quando chega a revelação que você foi perdoado. Não tem como você liberar o perdão bíblico se você não entender que você foi perdoado. E o perdão bíblico que eu falo, mas não é aquele perdão. Não, mas é o perdão que eu tipo assim, eu vou perdoar como Deus me perdoou. Eu não vou fingir que não aconteceu. Aconteceu. Mas eu não vou tratar com a pessoa com indiferença, com rejeição. Não vou condená-la. Você vai ficar com esse texto aí aberto, tá bom? Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Veio uma outra passagem aqui no meu coração e eu vou ler ela. Mas você fica com esse Lucas 7 aberto aí, tá bom? Lucas 7, a partir do versículo 36. Quando Jesus estava já quase finalizando o seu sermão do monte, onde ele estava ensinando a oração dominical, e eu já até ministrei algumas vezes acerca disso, mas mais no culto de oração,
É interessante que no versículo 12, eu vou começar do versículo 9, tá bom? Que possa a gente entender o contexto. Os discípulos chegaram para Jesus e Jesus estava ali ensinando eles como eles deveriam orar. E Jesus começa no versículo 9 dizendo assim, ó: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. Olha só, versículo 12, já falando de perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Você está entendendo aí? Olha só. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, ou seja, com a moeda que eu estou dando, eu vou receber. Seja compassivo, seja bondoso, e você receberá bondade e paciência. Aí Jesus continua: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí a gente pensa que encerrou aqui. De fato, Jesus ele encerrou a oração aqui. Mas no versículo seguinte, que é o versículo 14, olha só o que Jesus fala: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha só, mas o que Jesus diz? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Amados, o texto é muito claro aqui. O perdão que você recebe da parte de Deus depende também do perdão que você libera para o irmão que está do seu lado. Ele diz assim: à medida que você libera perdão, você é perdoado. Aí você pode fechar a boca e dizer: não vou perdoar. Tudo bem. Não é que Deus deixou de perdoar você. Com relação a Deus, Ele já te perdoou, amado. Deus já perdoou até as pessoas que ainda vão nascer. Mas o que Jesus está dizendo, só desfruta do perdão do Pai quem aprendeu a liberar perdão. Só desfruta do perdão do Pai quem aprendeu a liberar perdão. Porque com a medida que você medides, você será medido. Com o modo que você julga, você será julgado. Mas o Evangelho mexe com a gente. Ele pega a nossa religiosidade e coloca no bolso. Porque o Evangelho ele não está voltado para você. O Evangelho está voltado para o corpo de Cristo. Não é você e o seu irmão que vão entrar juntos. Não é você chegar na porta do céu: fica de lá, que eu vou entrar Não, mas tem uma casa para mim, tem uma casa para você. As ruas são de ouro e cristal. Agora eu volte lá para Lucas capítulo 7. Aleluias! Ei, xaramacandeira. Mas isso aqui é essa história, ela ilustra demais. Mas só perdoa quem entende que foi perdoada. No versículo 36, aqui tem uma conversa, né? E você vai entender. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, Jesus. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, olha só, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos.
beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhes disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondendo diz-lhe, mestre, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nada nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Olha só a pergunta. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgastes bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vistes esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os meus pés. E esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com um bálsamo ungi os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Ei, amados, muitas vezes a religião, ela nos para. A gente tem aqui a figura do fariseu, que representa a religião. Muitas vezes a gente não perdoa por causa do nosso espírito de religiosidade que está empregado em nós. E nós deixamos de viver o verdadeiro evangelho. Ei, mas sabe o que é o evangelho? Boas novas. O que é boas novas, amados? A cruz era nossa, mas Jesus disse: ei, essa cruz aqui eu vou carregar no teu lugar. Isso é evangelho. Sabe o que é perdão, amados? Ele disse: ei, aquela ofensa que você levantou contra mim, eu sei que me machucou demais, me feriu, me fez parar, me fez às vezes deixar de sonhar, mas eu vou te perdoar. Ei, amados, tem muitas pessoas que estão em estado de depressão porque não liberam o perdão. Tem muitas pessoas que adquiriram câncer. Tem muitas pessoas que adquiriram várias patologias porque não liberaram perdão. E eu digo que essa mensagem é uma mensagem que o Espírito Santo cravou no meu coração. E como eu falei para vocês, depois do meu batismo no Espírito Santo, da minha experiência de novo nascimento, é uma das coisas que mais o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quando Jesus olhou e falou para aquele fariseu, ele sabe por que ela está agindo assim? Porque ela entendeu que ela foi perdoada. Você não entendeu, religioso, que você foi perdoado. Como você não entendeu que você não foi perdoado, você não me ama como ela me ama. Porque quem ama, amados, abre mão de coisas. Sabe o que foi que ela pegou? Ela pegou um perfume precioso e banhou Jesus. Ela lançou fora as suas vergonhas, amado. Ela beijou, se ajoelhou, beijou os seus pés, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Porque ela entendeu, amados, que ela foi muito amada, que ela foi muito perdoada. Olha, amados, até então ela era considerada como pecadora, amados. Lembra do que eu disse? Jesus nos perdoou, nós ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados. Só no final é que Jesus disse para ela: teus pecados estão perdoados.
Ei, mas não tem como ter um encontro com Jesus e permanecer da mesma forma. Não tem como ter um encontro com Jesus e não se tornar paciente com o outro. É fruto do Espírito. É fruto de alguém que foi recriado em Deus. É fruto de alguém, de alguém que nasceu de novo. Já está aí, amados. Às vezes nós oramos ao Senhor: Senhor, me dá mais paciência. Não, amados, Deus já te deu a paciência, ela está dentro de você. É fruto do Espírito. Aí você ora por paciência, Ele vai te dar uma oportunidade, vai te dar alguém que vai te testar, vai fazer você ter mais paciência. Às vezes essa pessoa é seu cônjuge. Você tem que ter paciência, amados. Eu que sou homem, eu tenho que ter paciência com a minha esposa. Se eu não tiver paciência com ela, a palavra diz que nem a minha oração é ouvida. Olha só. Achei, eu disse que assim, meu Deus. Amados, porque o Evangelho, amados, ele mexe com a gente, amados. A gente às vezes está servindo o Senhor um Evangelho que é confortável. Não, amados, o Evangelho, ele te tira do lugar de conforto. Aí você diz: mas está bom aqui o lugar. Não, amados, o Evangelho, ele te tira do lugar da morte, da mornidão, e te faz você andar no sobrenatural. Para finalizar, eu vou só dizer isso aqui. Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos estavam dentro do barco. Ei, amados, eles estavam em um lugar de conforto, em um lugar seguro. Até que eles viram Jesus e pensavam que era um fantasma. Aí quando eu disse: ei, mano, deixa de ser besta, sou eu, abastado. E o que foi que pensei? Jesus, se for tu mesmo. Amados, me dá uma palavra. Jesus, vem. Ei, amados, o Evangelho, ele te tira desse ambiente de conforto, para você viver o sobrenatural. Sabe qual foi o sobrenatural aqui, amados? Pedro andou sobre as águas, amados. Pedro andou sobre as águas. Então, se você quiser viver o sobrenatural de Deus, amados, você muitas vezes vai ter que sair da sua zona de conforto e pedir perdão. Ah, mas eu sou ofendido. Não, mas nós vimos aqui, a palavra nos ensina que nós devemos perdoar como como Deus nos perdoou. A palavra nos ensina aqui que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Ah, pastor, mas eu perdoei ela não disse nada. Não, amados, quando Jesus nos perdoou, Ele não perguntou: ei, tu vai para a igreja agora? Se tu não for... Não, mas Ele não perguntou isso não, mas Ele nos perdoou de uma forma incondicional. Ele não perguntou o que é que você faria, não, mas Ele está dizendo: existe uma casa, existe uma morada preparada para você. Eu dei o meu filho para morrer no seu lugar. Mas isso aqui é discernir. Isso aqui, quando nós formos tomar a ceia do Senhor, nós vamos tomar entendendo. E um desafio que eu vou fazer para você: se existe alguém aqui nesse meio que você não está bem, amados, não deixe seus poços serem entulhados por ofensas. Você é um rio. Como eu falei para vocês, hoje é o nosso culto de Santa Ceia. E não tem como nós falarmos de outra coisa, mas a não ser apontar para a ceia. E a ceia, mas ela aponta para Jesus. Você está comigo? A ceia, ela aponta para Jesus. Então muitas vezes nós estamos carregando um fardo que não é nosso, pesado. Então o convite que eu quero fazer para você nessa noite é: libere o perdão. Se existe alguém que ofendeu você, libere o perdão. E na primeira oportunidade, amados, independentemente da resposta que ela vai dar, peça perdão a ela. Peça perdão a ela. Quando você fizer isso, você vai estar discernindo o corpo de Cristo. Você vai estar entendendo o que você vai fazer já já. Ah, pastor, mas minha mãe, meu pai, meu irmão, fulano de tal não está aqui. Não, mas quando chegar em casa,
Peça perdão a eles. Eu sei que isso não é fácil, amados, porque não foi fácil para mim pedir perdão. Mas como eu falei para vocês, existe uma recompensa, existe um fruto. Queria convidar você a ficar de pé, e os irmãos que vão servir a ceia. E eu queria fazer um convite. Se tem alguém aqui que está distante de Deus, eu falo no sentido de não reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, eu queria fazer um convite a você. Se você quiser se reconciliar, nós queremos orar por você aqui nessa noite. Amém? Enquanto a gente for distribuir o pão, a gente vai cantar um louvor e a gente vai receber você aqui. Então, se você está distante de Deus, falo distante no sentido de estar aqui nos visitando, mas não está reconciliado com Deus, precisa acertar algumas coisas. Eu queria convidar você aqui à frente, para que nós possamos orar por você. E se você que está aqui é crente, está mal com alguém, essa é a oportunidade de você discernir o corpo de Cristo. Como? Pedindo perdão, se reconciliando. Não deixe nenhuma sujeirinha debaixo do tapete, amados. O rio de Deus muitas vezes está cortado, não está fluindo, porque nós estamos separados dos nossos irmãos. E essa é noite de você se reconciliar com Ele e se reconciliar com seu Pai. Eu queria ler novamente o texto, lá de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Quando nós estamos falando isso, nós estamos falando desse pão que está aqui, amém? Fazeis isto em memória de mim. Olha só, amados, quando nós estivermos comendo do pão, partindo o pão, nós estamos fazendo isso em memória de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Olha só, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice do Senhor, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo próprio. No versículo 28, eu queria só destacar essa parte. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Quando o apóstolo Paulo está dando essa instrução, ele está dizendo assim: é para você se olhar e se examinar. Quando ele está falando se examinar, ele está se consertar, amados, se arrepender do que você fez de errado. Ele não está dizendo assim, ó, examine-se e deixe de comer. Não, ele está dizendo: examine-se, pois, o homem, depois coma e beba. Você está comigo? A instrução dele é não coma, ele está dizendo: examine-se, coma e beba. Se conserte e depois sei. Era isso que ele estava querendo dizer. Queria que você estendesse suas mãos para cá. Nós vamos agora consagrar ao Senhor. Pai, nós apresentamos a Ti este pão que representa o corpo que foi moído em nosso lugar. Ah, Paizinho, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e sobre as Tuas pisaduras nós fomos sarados. Ah, Paizinho,
Nós vamos comer deste pão que representa o teu corpo, Paizinho. E da mesma forma eu apresento a ti este suco de uva que representa o teu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. O sangue que nos purifica de todo o pecado. Por causa deste sangue, hoje nós temos acesso ao trono da graça de Deus, onde nós podemos entrar com ousadia. Hoje nós temos o acesso livre à mesa do meu Pai. Esse sangue é o sangue do novo pacto, da nova aliança, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Paizinho, que à medida que nós ingerimos deste pão que representa o teu corpo e este vinho que representa o teu sangue, possamos nos tornar um contigo. E assim como eu fizei nessa ministração de hoje, nós possamos discernir, trazer à memória, declarar a morte do nosso Senhor. Mas não é com tristeza, é com alegria, porque o nosso mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, vai retornar em breve para nos buscar. Você pode glorificar o Senhor nessa noite, meu amado. Dê glória a Deus. Aleluia.